Olá, meu nome é Thiago, é um prazer estar aqui vendo vocês e isso não foi uma mediação, foi uma aula que nós tivemos aqui. A pergunta para vocês é: quando vocês têm um desafio, um projeto, como é que vocês maturam a ideia da criação desse produto que vai surgir? Vocês demoram? Vocês vão dormir pensando? É no banho? Como é que funciona esse projeto, esse processo? Porque eu sou muito criativo também e as minhas ideias surgem assim. Olha, você tocou num ponto que às vezes eu acho que eu sou um pouco louco, assim, porque eu respiro o meu trabalho, eu falo que eu respiro o pó do ouro, o pó da prata, enfim, tudo mais. Pra mim criar, como o Antônio falou, faz parte da vida, assim. Quando eu recebo um briefing, desde a hora que eu recebo a primeira palavra, eu já tô pensando como transformar aquilo dentro de toda a bagagem que eu tenho e de referências que com certeza eu vou buscar, nunca fico só nas referências que eu já, de peças que eu construí ou de coisas que eu criei, porque sempre a velocidade é muito grande. Meu processo criativo, ele acontece andando, buscando referências, fazendo anotações, isso de uma forma às vezes até empírica, que faz parte, que é o primeiro start do processo. Difícil te falar quando que a peça é criada, porque eu sonho às vezes com peça. Eu tenho o celular que eu tenho gravação de voz minha com sono, porque eu acordei no meio da noite, eu sonhei com a peça e eu não posso perder o momento. Então eu pego, eu gravo, pensar numa peça assim, assim, assim que eu sonhei. Desligo. Aí no outro dia eu vou materializar isso junto com a minha equipe, prototipando ela de uma forma mais real, se ela resulta em algo bacana, assim. Acho que não tem um tempo certo. Isso vai acontecendo de acordo com o primeiro start, que é a primeira palavra que a pessoa me fala. Muito obrigado pela aula. Prazer estar finalmente na presença de vocês aí. Eu sou um grande admirador do trabalho de vocês. Conheço o Pedro desde o começo dele e o senhor, quando eu estudava arquitetura, já era uma referência para mim. Uma questão aqui que a gente luta por ter um mercado um pouco mais instruído. De maneira geral, eu enxergo o mercado brasileiro como cru, no sentido de apreciação do que é realmente uma beleza, do que é realmente uma peça de valor, do que é um produto corriqueiro que se adquire por impulso. E eu venho aqui hoje para perguntar para vocês como vocês lidam para comunicar para os clientes esse valor que é imperceptível, né? É perceptível de maneira visual, né? Que a gente vê uma peça bela, bem estruturada, bem construída, mas muitas vezes o cliente, por não ter esse conhecimento, não valoriza nas nossas peças. Obrigado pelo carinho. Como eu falei anteriormente, eu acho que a melhor forma que eu consigo comunicar e agregar valor no meu produto é educando esse meu cliente. Nem sempre o cliente ele não valoriza o seu trabalho porque ele não quer valorizar. Às vezes ele não valoriza porque ele não conhece o processo. E cabe a você que está desenhando e que está desenvolvendo mostrar para ele esse valor. Como a gente tá no mercado, a gente às vezes acha que processos simples da preparação do material ou da seleção não vai fazer diferença, e vai fazer, porque são todos esses pontos de contato somados que no final vai gerar o valor que você tá querendo gerar. Enfim, quando eu comecei, eu senti a falta também. Quando a peça tá pronta, muitas vezes é difícil você ter a percepção de qual foi o trabalho minucioso, quantas horas a gente demorou tanto na criação como na tentativa e erro para chegar no resultado final, como nos desafios e nos problemas que a gente teve durante o processo, com os nossos vídeos, com a nossa forma de comunicar, independente qual área você atua, mostrar os pontos de contato é o que vai fazer diferença dela enxergar ou não valor no seu produto e adquirir ele como uma forma de realizar um desejo ou indicar para uma outra pessoa esse seu produto. Inspirador, obrigado. Prazer. Eu vou fazer mais um agradecimento do que uma pergunta. Esse talk foi uma inspiração para mim, estimulou muito meu cérebro, reflexões, lembranças, me trouxe muita lembrança. Quando o Pedro falou do acesso que a gente tem hoje à informação na joalheria, eu lembrei quando eu fui estudar fora, quando eu fui nas primeiras feiras, que na hora que eu voltava, eu tirava a roupa e deixava para trazer livro. Para trazer os livros de joalheria. Hoje as pessoas vão na minha casa, por que você tem esse tanto de livro? Eu falei, isso para mim são as minhas joias. Ninguém mexe, ninguém toca. E ver o Antônio falando da paixão, do encantamento, da autenticidade das joias dele, a gente vê por que a marca dele reflete isso. E eu vou falar para vocês, agradecer vocês três, falar para todas as outras pessoas,
tenham coragem, usem essa palestra como um incentivo para não ter nada banal no estoque. Sejam autênticos. Obrigada. Obrigado você. Boa tarde e muito obrigada mesmo, realmente muito inspirador. A minha pergunta é, nós estamos falando o tempo inteiro de comunicar. Você comunicou com o cartão, o Pedro comunica com uma página encantadora. Obrigado. E assim, hoje eu vejo que uma grande dificuldade nossa é comunicar. A gente tenta saber o que está fazendo, tem inspiração, a gente aprende a cada feira, mas o comunicar para mim é o meu grande desafio hoje. Eu não sei se é o dos demais. E, por exemplo, pedir uma direção em relação a quem faz uma página tão impecável como a sua, com uma tecnologia de altíssima qualidade, de forma bem objetiva, porque eu tenho muita dificuldade de encontrar isso no mercado. Obrigado, primeiro, pelos elogios. Eu não faço nada sozinho. Eu tenho uma equipe que eu sou muito feliz por ter todos à minha volta. Você tem que ser autêntica e não ter medo de se comunicar. Independente se você acha que ainda a estética não é a que você gostaria, o comunicar vale muito a pena. Porque com esse processo, com o carro andando, você vai se adaptando e aí você vai tendo até uma maior clareza de como ter essa comunicação. Na verdade, eu faço toda essa comunicação da página de forma interna. Então eu tenho um fotógrafo, eu tenho um designer modelista 3D e inclusive a gente também trouxe essa parte de não só mostrar as fotos das joias, mas os desenhos também. Para mim, a minha dificuldade, eu fazia uma peça e eu tinha que tirar foto e aí eu postava. Só que eu já tinha tido várias outras ideias e aí era angustiante eu não conseguir mostrar mais. A parte tecnológica, que é o que eu falo, que é muito boa quando a gente consegue aprender a usar e trazer para o nosso mercado, me ajudou a conseguir colocar as minhas ideias, tirar do papel, mesmo que as peças ainda não tivessem sido finalizadas 100%, mas eu já conseguia mostrar uma ideia e através dessa ideia as pessoas enxergarem as diversas possibilidades, entendeu? O toque que eu te dou mais assim é não tenha medo de se comunicar. Vai ter pessoa que vai se conectar com você, com o seu jeito, com o seu estilo e a partir daí você vai formando as pessoas que vão te tendo como aos poucos uma referência até consumir o seu produto também.